Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pagar Talks. Eu sou a Laís, sou Dev Backend aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem configurar seu VS Code, seu código, para tornar o seu código mais pythonico e facilitar a vida de todo mundo. Primeira parte, eu vou apresentar como a gente configura o nosso VS Code para ele já rodar algumas ferramentas automaticamente para a gente, se a gente precisar do terminal. E a segunda parte, eu vou falar de ferramentas de automação para a gente, durante o nosso fluxo de desenvolvimento, na hora que a gente for fazer um commit ou algo do tipo, rodar essas ferramentas também, para a gente não fazer push para os nossos repositórios sem rodar testes, sem fazer algumas validações que sejam interessantes para a gente ou não. Então, o contexto todo aqui é a gente melhorar a governança do nosso código e seguir padrões que a empresa pode definir, como de segurança, qualidade, testes, entre outros, e a gente já garante isso com as ferramentas, sem a gente precisar ficar pensando em que coisas a gente precisa rodar para atingir essas metas de governança. Nesta demo, eu estou usando o Poetry para fazer a gestão desse projeto. O Poetry é uma ferramenta para fazer realmente essa gestão de projetos Python. Ele tem várias configurações que são super legais e vou mostrar algumas para vocês. Então, um dos primeiros plugins que eu costumo instalar no meu VS Code, e agora eu já puxo automático da minha configuração do GitHub, é essa extensão do Git Ignore Generator. Toda vez que a gente está começando um projeto que a gente vai usar Git, é por padrão a gente adicionar o Git Ignore, que vai adicionar que vai fazer um ignore de arquivos que a gente não precisa que vá para o nosso repositório. Então, essa extensão, ele já usa alguns templates padrões que já tem disponíveis na internet dos projetos, para que eu sempre possa pegar a versão mais atualizada desse Git Ignore de acordo com a linguagem de programação que eu estou usando. O segundo plugin que eu costumo usar também é o editor config para o VS Code, porque cada editor de texto ele é configurado de uma forma. E às vezes, se você está programando em Python, você precisa dar 4 espaços e você não usa vírgula, mas no JavaScript você pode usar 2 espaços. No YAML você pode usar dois espaços. Então, isso é como o código vai ser indentado e formatado. Você vai ter uma linha extra no final, se não vai. Então, o editor config é outra configuração que eu gosto de usar, porque eu garanto que todo mundo vai estar usando o mesmo padrão de edição e que evita que numa formatação dessa um commit venha com um monte de coisa, um monte de alteração que não é relacionada ao trabalho que a pessoa fez e só a questão de estilo de como o texto está dentro do código. Então, eu costumo instalar essas duas extensões para utilizar. Então, instalei o Git Ignore. Como que eu faço para gerar um Git Ignore no meu projeto? A gente vem aqui no F1. O meu primeiro comando aqui que já aparece é o add Git Ignore. E aí aqui ele mostra todas as linguagens que ele já tem, os templates configurados neste plugin. Então, aqui eu digito Python, eu vou, e automaticamente o VS Code vai gerar para mim o Git Ignore aqui, padrão do Python, que basicamente serve para todos os tipos de projetos Python que a gente tem. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu costumo fazer. A segunda coisa que eu costumo fazer é gerar o editor config, que você pode fazer de duas formas, através do F1 também, procurar aqui por editor config, e aí ele vai gerar para você o arquivo aqui também. Ou você pode ir pelo botão direito, só que no meu caso, na transmissão da tela, o botão direito não está funcionando, mas vocês conseguem descobrir. Então, aqui ele já gera com esse template padrão, que o nosso tipo de indentação é espaço e não tab, a indentação é 4 linhas, qual é o tipo do fim da linha, qual que é o seu charset, enfim, essas configurações básicas. Eu gosto de deixar essa opção aqui como true, para sempre deixar uma linha vazia no final do nosso código. Eu gosto, é gosto pessoal, mas aí você faz o que você quiser. Eu posso fazer essa configuração aqui para arquivos em YAML, e se eu quiser usar 2 espaços só como indentação, eu posso fazer isso. Então, você pode criar também configurações aqui específicas para alguns tipos de arquivo, de acordo com a estrutura que você gosta que o seu código tenha. Isso é o que eu faço padrão para todos os projetos. A segunda parte, realmente, se eu estou fazendo um projeto Python, eu vou usar o Poetry. Para quem não conhece, para você instalar o Poetry, você pode usar a própria linha de comando do Python com o pip, mas eu recomendo você dar uma olhada na documentação deles, que eles preferem que você faça de algumas outras formas essa instalação. Mas você instala o pip globalmente na sua máquina. Depois que você fez isso, você cria uma nova pasta, um novo projeto, e você executa o comando Poetry install. O Poetry install ele vai gerar automaticamente esse arquivo para a gente aqui, que é o PyPoetry, onde a gente vai passar os detalhes da nossa aplicação, qual que é o nome dela, qual é a versão, a descrição, algo do tipo, quais são as pessoas que estão trabalhando. E nessa própria inicialização, a gente consegue passar quais pacotinhos o Python a gente já vai utilizar. Por padrão, eu sempre coloco o PyTest ou o PyTest Coverage para a gente fazer, para rodar os testes, e ele próprio mostrar para a gente já um reporte
de quanto do nosso teste, do nosso código está tendo cobertura com teste. No caso aqui, a versão do Python que você está utilizando para esse projeto, então vai ser sempre a partir, neste caso aqui, do 3.9. E o Colorama é uma outra dependência que eu utilizei aqui para demo, mas que é só para este projeto específico. Os pacotes aqui vão aparecer de acordo com o que é o seu projeto. Ele tem duas separações já por padrão. Quais são as dependências da raiz, então as dependências que a sua aplicação precisa para rodar, e quais são as dependências que você precisa só para desenvolvimento. No caso, realmente, se você está fazendo deploy em produção, a tua aplicação não precisa ir com o PyTest lá dentro, porque não é relevante para isso. Dito isso, toda vez que a gente faz a instalação, é gerado um lock. Então, a gente tem um hash aqui de todos os pacotes que foram instalados e as suas versões, para garantir que todo mundo que vai clonar esse projeto tem as mesmas versões que eu estou tendo aqui. Então, a gente consegue manter a consistência das versões dos pacotes que a gente está utilizando. Beleza. Essa é a configuração inicial deste projeto. Uma outra configuração que eu gosto de manter é realmente mais configurações dentro do próprio VS Code. Dentro do VS Code, as configurações que você faz para os projetos, para lint, para outras formatações, fica dentro dos settings dele. Aqui eu estou seguindo esse artigo lá do Real Python, que ensina uma configuração avançada para projetos, né, Python no geral, para dentro do VS Code. Então, algumas das recomendações que ele dá, eu copiei o meu set aqui para cá. Aqui já, essa primeira parte aqui já é gosto pessoal. Cada linguagem costuma dizer qual é o limite de caracteres que você pode ter em uma linha. No meu caso, eu prefiro ter 88 linhas. Esse, assim, já sendo de projeto de Python específico, que a PEP8 diz que é 80, eu prefiro 88, por causa que eu uso, para formatar o meu arquivo, o Black. O Black já é uma das bibliotecas Python que você pode utilizar para formatar o seu arquivo dentro da PEP8. Existem algumas outras ferramentas também, como o IAF, AutoPEP8, que formata o código, mas essas ferramentas têm um pouquinho de estilo de quem desenvolveu, né? De como eles acham que o código vai ficar mais legível para a gente. E uma das coisas que o Black defende é que o seu código tenha 88 caracteres por linha, do que 80, porque realmente facilita a visibilidade do código. Algumas outras configurações aqui já são padrões de quando você instala as extensões do Python. De fato, uma coisa que eu já estava esquecendo, você precisa instalar a extensão do PyLens, que é o próprio IntelliSense do VS Code. Então, você instala esse plugin para poder facilitar também a sua vida, e todas essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês nas configurações agora funcionarem de fato quando você for rodar. Então, voltando aqui um pouquinho, algumas configurações que eu fiz para rodar automático. Eu vou mostrar como vocês vão poder rodar isso na linha de comando, mas como vocês também vão poder rodar isso automaticamente quando você salvar o seu arquivo dentro do VS Code. Então, a primeira configuração que eu tenho aqui é o Sort Imports. O Sort Imports, ele funciona para ordenar os importes que você fez dentro de um arquivo. Então, ele usa uma biblioteca do Python chamada iSort. O iSort, ele pega todos os importes que você fez dentro do seu projeto e ordena por eles por ordem alfabética, que é um padrão que eu acredito que seja a PEP8 que define. Se não for a PEP8, deve ser alguma outra PEP, se você souber, diz aí nos comentários. E aí, na hora que eu salvar o meu arquivo, ele já vai fazer essa ordenação dos importes para mim. Então, os importes globais, os importes da minha aplicação e importes de bibliotecas instaladas localmente. Esse grupo aqui, ele diz para mim que realmente, que na hora que eu salvar o arquivo, ele vai executar essa configuração anterior. E aqui já vem algumas configurações do PyLens e do lint em específico, né? Então, aqui eu estou dizendo que o Language Server para Python é o PyLens, você pode usar outros, assim como tem para as outras linguagens também. Qual é o tipo de type checking? E aí você pode pesquisar essa documentação direitinho para entender para que isso serve. Esse enable aqui seria para tirar os importes automaticamente, quando a gente usa importes não utilizados automaticamente quando eu salvo o arquivo, mas isso não está funcionando. Se você também souber por quê, pode me dizer nos comentários. E na segunda parte, eu tenho aqui as configurações do que vai rodar também automaticamente na hora que eu salvar o meu arquivo. Nesse caso aqui, eu já instalei esses pacotes localmente na minha máquina, no meu ambiente Python. Ele não é fixo para uma virtual env. Então, aqui eu já instalei o Bandit para poder fazer verificação de segurança, o PyLint para verificar o lint do Python, o Flake 8, que tem um belo conjunto de regras também para validar o seu código, e o Black para a questão da formatação. Então, você tem todas essas configurações que você pode colocar aqui, que na hora que realmente você salvar o arquivo, todas elas vão rodar e já vai formatar o código ou te apontar erros
apontar problemas para você resolver antes mesmo de você comitar ou enviar esse código para um repositório. Então, naquele artigo que eu vou deixar nas referências, vocês podem conferir direitinho a explicação para cada um desses, mas essa é a configuração que eu faço para o meu VS Code, já rodar isso tudo automaticamente para mim, sem eu precisar de lembrar que eu tenho que rodar uma linha de comando para fazer essas validações. E aqui seria só esse segundo pedaço aqui, seria só dos arquivos que é para ignorar na hora de rodar essas ferramentas, para poder não ficar entrando em loop dentro de pastas e ficar analisando as dependências das bibliotecas Python que a gente instala no nosso projeto. Então, esse aqui já é uma outra segunda parte que eu gosto de ter para evitar até que o VS Code fique consumindo muita memória, rodando um monte de processo que não faz sentido ele avaliar. Então, essa é basicamente a minha configuração do VS Code. Você pode ajustar para suas necessidades, e provavelmente aqui também vão ter configurações para outros tipos de linguagem, outras coisas. Mas esse é a minha configuração para Python, que é basicamente toda baseada nessa referência aqui lá do RealPython. Vamos lá, recapitulando. Eu mostrei para vocês como que eu configuro o meu VS Code para ele facilitar a minha vida de trabalho e quais plugins eu uso para também tornar mais fácil o fluxo de desenvolvimento. Agora, vamos começar a rodar esse pequeno projeto que eu fiz para vocês. O primeiro passo que eu vou executar é o Poetry Install. O Poetry Install ele vai ler todas as dependências que estão listadas aqui no nosso PyProj e realizar a instalação deles localmente, no meu caso aqui, numa Virtual Wave. E, ao final, depois que ele instalar essas dependências, ele vai instalar o próprio projetinho que a gente tem aqui. Isso é importante para que, na hora que a gente for rodar outros comandos que a gente também vai usar o Poetry, que o nosso pacote esteja disponível neste ambiente para que todas as dependências possam ser lidas em arquivos e pastas diferentes. Um gotcha que eu descobri hoje, e aí vocês também talvez podem passar por isso, é que quando você dá o Poetry init, que ele vai começar a fazer esse arquivo, ele vai sugerir para você que o nome do seu projeto seja o mesmo nome da pasta da qual você deu o init. Se por acaso você der um nome diferente, você tem que garantir que dentro da sua pastinha final, aqui no meu caso a demo, seja o mesmo nome que você colocou aqui. Senão, na hora de você rodar os testes, não vai funcionar. Então, essa é a dica que eu dou. E você tem sempre que garantir, na hora que você der esse Poetry install, que depois que ele instalar todas essas dependências realmente que são da nossa aplicação, a última linha seria ele instalando esse próprio projeto. Então, aqui ele está realizando a instalação. E vocês vejam aqui que essa última linha é a instalação desse próprio projeto demo. Então, isso aqui garante que na hora que a gente for fazer os testes dessa aplicação, que o PyTest vai conseguir importar esses módulos corretamente. Isso eu descobri hoje. Tá? Então, fica essa dica para vocês, se vocês acabarem quebrando a cabeça com isso. Então, tenho o meu projeto aqui instalado. Vamos aqui dentro do meu arquivo main. Dentro do meu arquivo main, vou fechar o terminal aqui rapidamente, eu tenho duas funções e um entry point. Eu resolvi aqui me inspirar na própria história da Pagar.me e construí essas duas funções. Uma função que imprime o nome Pagar.me em ASCII 2. Vocês podem achar aí vários sites na internet que transformam o texto em ASCII 2 para você usar nas suas aplicações. Qual que é a missão da Pagar.me? Então, o nosso trabalho todo aqui é poder empoderar os negócios digitais do empreendedor brasileiro, facilitando a vida dele no que a gente puder. E nesse entry point do meu arquivo, na hora que eu rodar ele, ele vai fazer os seguintes processos, né? No primeiro momento, ele vai perguntar qual que é a missão da Pagar.me, né? Qual que é a missão da. E em seguida, isso aqui vai estar sendo transmitido numa cor azul. Depois eu vou fazer o print deste texto da Pagar.me em verde e vou responder no final qual que de fato é a missão da Pagar.me. Então, é um arquivo bem simplesinho, mas só para mostrar aqui as coisas legais que eu estou trazendo para vocês. E aqui eu estou usando o Colorama, que é a biblioteca, para poder fazer com que essas coisas fiquem coloridas. Então, agora vamos ver aqui. Vocês vejam também que quando a gente abre um novo terminal, o próprio VS Code já identifica que, de fato, a gente tem uma virtual env aqui e ele já ativa ela para a gente. Então, agora eu vou rodar esse arquivo para mostrar para vocês o resultado. Existem duas formas da gente fazer isso. Pode fazer da forma tradicional, que seria Python, demo, main.py, e aí ele vai executar esse arquivo. Ou a gente pode usar o próprio Poetry. A graça realmente de usar o Poetry é que ele já vai resolver várias coisas para a gente e vai tornar mais fácil quando a gente precisar rodar arquivos complexos que estão dentro da hierarquia do nosso projeto. Então, posso aqui usar Poetry, run, Python, demo, main.py,
E aí ele mesmo já vai puxar o Python e vai rodar o arquivo da mesma forma. Então, são duas formas da gente utilizar, rodar. Então, eu tenho essas duas funções. Uma outra coisa que nós precisamos sempre se preocupar quando a gente está fazendo código é fazer testes. Então, eu criei aqui um simples arquivinho de testes, onde eu importo do meu pacotinho demo as duas funções que eu criei e tenho aqui duas funções que rodam os testes. Então, eu vou pegar aqui, eu vou chamar pagar-me mission, que me retorna essa string, e o pagar-me que me retorna essa string. Então, basicamente, eu estou importando esses dois métodos, chamando eles e comparando se o resultado que ele está me enviando é o resultado esperado. E aí, como é que a gente faz aqui? Vamos rodar os testes. Os testes também tem duas formas de a gente rodar. Eu posso chamar diretamente o PyTest, que já está instalado na nossa VirtualEnv. Ele vai detectar e rodar os testes para a gente. Aqui ele já está dizendo que a linha 26 e 28 da nossa main não está tendo cobertura de teste, e é justamente aqui a parte do entry point. E agora vamos rodar esses testes que eu escrevi. Existem também duas formas da gente executar esses testes e validar o nosso código. A primeira delas é o próprio usando o PyTest, que também vai identificar, né, os nossos testes, vai rodar e vai verificar. Então, nós vemos aqui que realmente a parte que estão as funções que se encontram aqui nas linhas iniciais, né, de 4 a 22 tem a nossa cobertura de testes, e de 26 a 28 não tem, que é aqui do nosso entry point. Então, aqui eu já configurei junto com o PyTest uma outra biblioteca chamada Coverage, que ele dá esse reporte para a gente completo de quais linhas do nosso código não estão cobertas por teste, para a gente olhar esse resultado e ir lá e resolver isso, para a gente chegar no cenário que seria o ideal de 100% de cobertura de teste. A segunda forma da gente rodar esse teste também é através do Poetry, que a gente pode usar o Poetry Run PyTest. E aqui ele executa a mesma coisa, só que através do Poetry. Então, aí vai do seu gosto, se você quiser o PyTest direto ou o Poetry. Eu já prefiro pelo Poetry, porque aqui dentro do nosso PyProject, eu posso configurar aqui embaixo algumas configurações mais legais do PyTest. Que, na verdade, aqui é indiferente, que esse PyProject, esse arquivo, ele é uma definição para projetos Python no geral, não foi o Poetry que criou. Então, várias dependências que a gente usa aqui, por exemplo, o próprio PyTest, o Flake 8 ou o Black, se a gente quiser mudar alguma das configurações dele, a gente pode fazer direto nesse PyProject e na hora dele rodar, ele vai ler esse arquivo de configuração. Mas, nesse caso, eu prefiro rodar com o Poetry para garantir que está tudo dentro do mesmo ambiente, está tudo certinho, para não ter nenhum erro de importação nem nada. E, na verdade, agora acabei me lembrando, tem uma terceira forma da gente rodar os testes e não precisar da gente do terminal. A gente tem aqui no próprio VS Code uma interface de testes que a gente pode configurar para rodar os nossos testes a partir aqui do VS Code. Então, isso facilita se a gente quiser só rodar um teste que quebrou, ou um grupo de teste dentro de um submódulo, que tornaria um pouquinho difícil de passar todas essas pastas específicas dentro da própria linha de comando. Então, eu posso clicar aqui para configurar os meus testes. Aí o VS Code me diz se eu estou usando o Unit Test, que é a biblioteca padrão para testes, ou o PyTest. No nosso caso aqui, eu estou usando o PyTest. Qual que é a minha pastinha de testes? E aí, automaticamente, ele já vai ler e vai aparecer aqui que dentro desse projeto eu tenho os meus testes aqui, e ele diz aqui para mim os dois testes que eu tenho, que é o testar o pagar-me mission e o pagar-me, que é aquele código ASCII2, e eu posso rodar cada um sozinho. Vou ver aqui que eu rodei um de cada vez, ou eu posso vir aqui em cima e rodar todos os testes de uma vez. Então, isso facilita no nosso desenvolvimento, e até aqui dentro do próprio VS Code ele mostra esse tiquezinho verde dizendo que esses testes passaram. Mas, por exemplo, se eu mudar aqui e eu tirar esse ponto, que de fato não que tem lá na frase do pagar-me mission, e eu rodar esse teste de novo, ele vai dizer aqui dentro para mim que falhou, mostrando qual a parte do código que falhou. Esse é o mesmo attribute que você teria rodando no terminal, mas aí vai do seu gosto. Você prefere rodar no terminal ou dentro do VS Code. E aí ele mostra aqui até o histórico dos testes que foram rodados e quando eles passaram, quando eles começaram a falhar. Mas aí aqui a gente pode só clicar na lixeirinha aqui e corrigir o nosso teste. E a gente pode rodar ele de novo e agora ele vai passar.
recapitulando, fizemos a configuração do VS Code, fizemos as configurações do nosso projeto e fizemos as configurações com o Poetry. E agora, a terceira parte desta apresentação, que eu acho que é a mais legal, porque eu, como uma dev, eu gosto de facilitar a minha vida o máximo possível e isso inclui automatizar tarefas maçantes. Tarefas maçantes são eu lembrar que eu tenho que rodar testes ou formatar os meus arquivos, que isso aqui eu já matei essa parte com as configurações do VS Code. Mas aí, se a gente pensando um pouquinho mais longe em governança da nossa empresa, em segurança, que é algo que todo mundo tem que verificar, e até na qualidade do nosso código, existem algumas coisas que a gente pode fazer a mais e garantir isso dentro do nosso próprio fluxo de desenvolvimento local ou na sua ferramenta de CI/CD. A próxima coisa que eu vou trazer para vocês é o TOX. O TOX é uma ferramenta que eu já conheço há alguns anos. E ele serve para a gente avaliar o nosso código em vários tipos de ambientes Python. Então, a gente pode escolher aqui quais as versões do Python a gente deseja. Nesse caso aqui, eu coloquei 3 versões diferentes do Python, a 3.6, 3.8 e 3.9. Porque o meu ambiente é 3.9, mas algum colega de trabalho pode ser 3.8. E com isso a gente consegue fazer com que esse fluxo do TOX funcione em qualquer máquina. O ideal é que todo mundo tivesse as 3 versões de Python, mas aí vale também do nosso gosto, mas vocês podem ver direitinho na documentação do TOX quais são todos os detalhes sobre ele. Neste TOX específico, eu tenho 2 testes configurados. Eu tenho o teste de lint, que é que ele vai formatar os meus arquivos, caso você não tenha configurado realmente o Black e o iSort no seu VS Code. O TOX ele vai criar uma virtual env só dele, ele vai ser diferente da sua virtual env que o Poetry criou, e vai instalar essas 2 bibliotecas, o iSort e o Black, e vai rodar ela em cima do seu código. O output disso vai ser arquivos formatados de acordo com a configuração que a gente tem. Se todos os arquivos já estiverem ok, ele vai dizer, não tem nada a ser feito, pode continuar. E a segunda parte é uma parte de compliance, onde aqui eu estou usando a biblioteca Flake 8, que é bastante conhecida por muita gente, para ela executar vários tipos de validações. Essas aqui são de segurança, formatações de string, aqui ele vê se realmente está atendendo às configurações do Black, a mesma coisa aqui do sort, se a configuração de log está ok. Existem vários plugins por aí para complementar o Flake 8, e aí você pode escolher os que atendem mais realmente ao seu caso ou não. Então, esse teste específico vai dizer se o meu código está compliant ou não com o que a gente definiu aqui. E ele roda através desse comando Flake 8 todas essas validações. Aqui embaixo, bem específico, eu só tenho uma configuração do Flake 8 para ele realmente não rodar em pastas que não são interessantes. A gente tem aqui um nível de complexidade de código. E aí a gente pode entrar em milhares de coisas mais complexas, como o próprio Big O, ou ifs dentro de ifs e for dentro de for, que a gente pode limitar quanto de complexidade a gente quer que o código tenha, para a gente quebrar em funções menores e ter o desacoplamento. Aqui a configuração do Black para de 88 linhas, porque o Flake 8, por padrão, ele avalia 79 linhas. Estatísticas para mostrar quantos % de erro que deu, contar quantas vezes aquele mesmo erro aconteceu nesse reporte, e aqui uma parte de formatação. Então, aqui o TOX, onde que eu uso ele? O TOX eu uso ele no CI e também uso local. A forma de eu usar ele local eu vou mostrar para vocês já já. Então, no CI, aí você, seu GitHub Actions, Simple CI e tudo mais, você pode rodar e lá ele vai cuspir. Se o Flake 8 achar qualquer coisa que não esteja dentro do padrão dele, ele vai dar um erro. Então, o seu CI vai falhar, você precisa lá olhar qual o erro que ele deu e, portanto, fazer essa correção. Aqui eu já fiz o TOX ini, só que o TOX não está instalado em nosso projeto ainda. Então, vou abrir novamente no terminal aqui. E vou dar um poetry add -d TOX. Por que -d, Laís? Porque eu estou adicionando o TOX como uma dependência de desenvolvimento. Eu não preciso do TOX para produção. Então, vou adicionar ele aqui. Beleza. Então, como é que eu faço para rodar o TOX? Existem algumas maneiras também. Eu posso digitar aqui só o TOX, e aí ele vai executar todas essas regras que a gente que foram definidas aqui, tanto lint e tanto com compliance. Veja aqui que no output, ele não rodou para o Python 3.6 nem 3.8, porque eu não tenho eles instalados na minha máquina. E isso é por causa dessa configuração aqui, que eu estou pulando interpretadores Python que eu não tenha instalados na minha máquina. Mas veja que rodamos aqui para o Python 39,
normalmente, e ele deu output de sucesso. Então, tanto o Lint quanto o Compliance não encontrou nenhum problema. Outra maneira de rodar seria pelo próprio Poetry. Então, Poetry Run Tox, ele também vai executar a mesma coisa. Mas, Laís, eu só quero rodar a parte do lint. Então, a gente passa aqui, Poetry Run Tox, -E lint. O -E é qual environment que você que está sendo o seu alvo para ser rodado. E aí, o Tox, a cada grupinho desses, ele cria uma própria virtual env dele, né? Não é virtual env do Poetry. Então, aqui, ele vai estar criando esse ambiente, na verdade, ele já tinha criado, deu aqui que meus comandos, né, do iSort foram ok, e o do Black também, nenhuma alteração foi feita, porque já está na estrutura correta que essas ferramentas avaliam. Agora, se eu quiser avaliar só o compliance, é a mesma coisa. Eu troco aqui o lint pelo compliance. Ele vai criar a virtual env aqui com todas essas dependências. Então, veja aqui que tipo, o Tox ele vai isolar as dependências dele dentro dele mesmo. Isso em nenhum momento entra dentro da virtual env do Poetry. Podemos ver aqui que ele já falhou. Então, ele está reclamando aqui de linhas grandes. Esse caso aqui é da nossa string pagar-me, que ela realmente está muito grande. Veja aqui que através da minha barra ele está realmente passando das 88 linhas. E uma questão aqui do uso do assert dentro dos nossos testes, que isso aqui é do Bandit, porque no código final do Python, se a gente fosse compilar esse código, o assert ia ser ignorado, então esse código não ia funcionar, mas aí a gente pode configurar para ignorar ou não. E aqui tem um trailing white space em alguma linha aqui, na linha 24, pelos nossos testes. Linha 24, deve ser isso aqui, algo do tipo. Vocês podem clonar esse repositório, testar aí e tentar corrigir esses problemas. No nosso caso, tanto aqui na Pagar quanto em outros projetos que eu já passei, se esses problemas não forem corrigidos, o CI não vai aprovar. Então, isso a gente consegue garantir que todo o código que está indo para a produção, para o bem de desenvolvimento que seja, está dentro da governança que a gente definiu como sendo requisitada para cada projeto. Então, aqui a gente viu que ele explodiu, e aí a gente teria que corrigir isso para poder passar. Acho que a minha forma de correção, talvez daqui a pouco, vai ser apagar isso aqui. Mas aí vocês vão ver o porquê. Então, vocês vejam que aqui dentro do Tox eu já consigo isolar meus ambientes e rodar todas as ferramentas que eu preciso. Dicas. Você não chame o Poetry a partir do Tox. Isso dá uma configuração de ambiente bem zoada e não vai funcionar. Então, se eu quisesse, por exemplo, aqui no meu Flake 8, eu querer rodar meus testes, isso não vai funcionar. Porque o Tox e o Poetry, na questão de virtualização de ambiente, eles quase têm a mesma função. Então, você fazer isso aqui, ele não vai funcionar. O ideal é você sempre, se fosse rodar os testes a partir daqui dentro do Tox, eu teria que usar o PyTest direto. Não chame o Poetry de dentro do Tox, porque não vai dar certo. Isso aí é a dica que eu aprendi há 4 semanas, que fica para vocês também. Beleza, passamos pelo Tox. A próxima coisa que eu vou trazer para vocês vai ser facilitando um pouco a nossa vida. Vocês viram aqui que eu estou toda hora, Poetry Run alguma coisa, Poetry Run alguma coisa. Uma outra coisinha que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida também é criar um arquivo que a gente chama de Makefile. E, galera, mais raiz, Makefile é algo bem natural para quem já programou em C, C++ da vida e usou o Make para fazer a compilação do seu código. No meu caso aqui, eu só estou usando ele para facilitar a minha vida para rodar os meus comandos. Então, aqui, tanto o lint, quanto os testes, quanto o compliance, com o Tox, eu já criei esse comando dentro do Makefile, que agora posso rodar aqui direto o make, ele vai rodar aquele comando. Então, aqui eu já diminui para 2 palavras, algo que eu estava tendo que digitar 5, né? 5 palavras para executar. Então, a gente pode usar o Makefile e aqui dentro você pode botar vários outros comandos que você queira para fazer setup do seu ambiente de testes, fazer setup de Docker, fazer build da sua imagem e várias outras coisas. Então, o Makefile já é outra coisa que eu já deixo de auxiliar para diminuir o meu esforço de ficar digitando esses comandos. E, por último, mas não menos importante, é uma outra ferramenta também que eu conheci já no fim de 2021,
é o pre-commit config. O pre-commit, ele serve para a gente, na hora que a gente for realizar os commits dos nossos projetos, ele rodar essas ferramentas. Então, aqui eu consigo amarrar um processo a mais, que na hora que realmente eu fizer o commit, essas validações que também estão incluídas dentro da nossa governança de código, serem executadas antes do código também até ir para um repositório remoto. E isso faz com que, por exemplo, na hora que eu vou fazer um commit, eu esqueci de rodar os testes, na hora que eu fizer esse commit, os testes vão rodar. Então, vocês encontram várias configurações já de pre-commit, vários artigos na internet para vocês entenderem como é que ele funciona. Aqui, por alto, neste projeto que eu estou apresentando para vocês, eu tenho alguns bloquinhos que vou passar por eles bem rápido. Aqui é o Commitzen. Para quem não conhece, o Commitzen é uma ferramenta para ajudar a gente a fazer conventional commits, que aí vocês também podem dar uma pesquisada, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o conventional commits, a gente cria um padrão de como o commit deve ser estruturado, o que deve ter no título, o que deve ter na descrição, e a gente garante uma uniformidade de commits com todo mundo, facilitando que até no histórico do nosso Git a gente consiga fazer essa validação. Nesse segundo bloco, a gente avalia várias outras pequenas coisas. Se os arquivos tomam o que a gente tem estão corretos, se YAMLs estão corretos, se a gente está comitando senha da AWS no nosso repositório, ou chaves privadas. Então, esses aqui são hooks já disponíveis pelos próprios pre-commits. Na terceira parte, tem algumas validações aqui de Python específicas que também o próprio pre-commit disponibiliza para a gente. E aqui embaixo, a parte um pouquinho mais inteligente e interessante, que ela é customizada para o nosso caso de uso, né? Desse ambiente que eu criei para vocês. Esse repo local quer dizer que eu vou rodar localmente da minha máquina, eu não vou importar de nenhum lugar remoto, nesse caso aqui importa no GitHub. Eu vou estar rodando aqui no primeiro hook o lint, que é a questão da formatação dos arquivos que eu mostrei para vocês, que aí a gente já estou usando aqui o comando do make, que vai rodar o poetry.tox. A segunda parte dos testes de compliance e a terceira parte os testes. Se esse step falhar, os outros dois não rodam e assim sucessivamente. E aí você precisa corrigir para esses problemas para poder todos os testes passarem. Tem uma última coisa que você precisa fazer, não é só criar esse arquivo, você também precisa instalar o pre-commit localmente na sua máquina, e também fica, então, pip install também a nível da sua máquina, não a nível do seu ambiente. E aí a gente pode rodar aqui, que eu já deixei também macetado para a gente, make setup pre-commit. Essa última linha aqui, para ele instalar os hooks que a gente precisa para trabalhar. Porque neste projeto eu gostaria que a cada commit e a cada vez que eu fizesse o push, todos esses testes rodassem. Para poder garantir que tá tudo ok mesmo. Então, a cada commit, tudo isso aqui roda, e a cada push, tudo isso aqui roda. E a gente precisa fazer uma configuração a mais. Então, já deixei aqui pronto também no nosso make. Rodei aqui embaixo e ele já instalou para mim. Aí, agora que nós viemos no pulo do gato. Agora que a gente vai ver as coisas explodirem. Por quê? Como vocês podem ver, eu não comitei nada neste repositório até este momento. Então, agora eu vou fazer um git de ponto. E podemos aqui ver nosso git status. E aí conseguimos aqui ver que todos os arquivos aqui foram adicionados. E agora eu vou fazer o nosso primeiro commit e vamos ver aí o pre-commit em ação. E aí você vê aqui que o pre-commit está rodando todas essas ferramentas. Se ela não estiver instalada, ele vai fazer pull. Então, vemos aqui que todos esses testes anteriores passaram, mas ele realmente não passou aqui na parte dos testes. Na verdade, ele não passou aqui no Run from Compliance, que é aquele erro que a gente já tinha visto com o TOX anteriormente. Então, aqui, para só fazer um quick win para vocês verem o resultado, eu só vou remover esse monte de texto de pagar-me aqui. Vou botar pagar-me só, para esses testes passarem. Então, não façam isso em casa, façam a correção certa. Você vendo aqui, já, o meu Black já formatou meu código todo bonitinho para gente. Isso é muito bom, gente. A automação é a nossa vida. Então, agora eu tento novamente fazer o commit deste... Na verdade, eu vou mudar um git status novamente, porque eu editei arquivos. Então, vou dar um outro git de ponto.
Então, agora eu vou dar uma outra git commit. Vamos ver se agora se todos os testes vão passar. E aí, se eu vou conseguir realmente realizar esse commit. Não passou, porque aqui eu coloquei um P minúsculo. Aqui é um P maiúsculo. Vamos corrigir de novo. Então, você vê que tipo, eu estou fazendo meu commit e ele está fazendo o teste. Porque às vezes eu posso acabar fazendo o teste e realmente isso fica perdido. O que não passou aqui foi realmente a questão do Flake 8 novamente, que é daqueles probleminhas que eu já tinha comentado. Estou aqui tentando novamente fazer o commit desse projeto. E, aparentemente, ele ainda vai falhar aqui na questão do lint, na questão do compliance e quality checks, por causa daquele problema que a gente já tinha visto do assert nos nossos testes. Uma forma que a gente pode fazer para passar... a gente não tem como fazer os nossos testes sem assert, e é um código que, de fato, não vai para a produção. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é, na nossa configuração do TOX do Flake 8, pedir para ele ignorar este erro. Aqui, muito cuidado. Tem vários erros que a gente pode ignorar só porque eles estão falhando. Mas você tem que ver se realmente não tem alternativa de como corrigir, se realmente o erro talvez não importe muito, mas é algo que seria muito bom você validar com o seu próprio time e com o time de QA, se realmente vale a pena ignorar ou não este erro e tentar corrigir. Nesse caso aqui, é o uso de assert dentro dos nossos testes, então a gente pode, de fato, ignorar. Então, eu editei o arquivo ali novamente, então eu vou dar mais um git status aqui, o TOX vai ter modificado, então eu vou dar outro git add ponto. A gente vê que agora o TOX foi adicionado e vamos novamente tentar comitar, realizar o primeiro commit aqui. E a esperança é a última que morre. Vamos ver se ele passou agora no compliance e falhou nos testes. No último check. Você veja que aqui foi no caso do commit que o meu commit ele não está de acordo com o padrão que ele fica esperando. Então, eu só vou reeditar aqui o meu textinho. Então, eu vou colocar aqui como a feature, first commit, e agora ele vai passar na parte do commit. Uhul! Conseguimos commitar. Então, a gente pode ver aqui o git log e vemos que eu consegui realmente realizar, fazer o commit e commitar todas as alterações do projeto que a gente fez aqui. Então, com isso, a gente já tem várias coisas. O VS Code já fazendo bastante trabalho para a gente. O pre-commit usando as outras ferramentas que a gente já criou e a gente pode adicionar muito mais coisa ali dentro se a gente quiser. E fazendo com que a gente sempre lembre de... A gente não vai sempre lembrar de rodar os testes, mas ele vai sempre lembrar de rodar os testes para a gente. E, assim, de um outro ponto de vista, de quem já trabalhou também com bastante com DevOps, às vezes o CI que você está usando é cobrado por minutos, ou tem limite de máquinas ou outros tipos de limitações. O pre-commit faz com que coisas que você também tem que verificar no CI, você verifique localmente, garantindo que sempre que na hora que eu for subir um código, ele não onere o meu CI, sendo que ele está falhando com coisas que, teoricamente, a gente deveria ter resolvido antes de fazer o push, como essas coisas do Flake 8 ou até a formatação do código. Então, aqui temos um resumo das ferramentas que eu, particularmente, gosto de usar para facilitar o meu processo e eu sempre lembrar dessas coisas, porque eu já cansei de fazer push para o meu repositório remoto, para a galera fazer review e os testes estarem quebrando, porque eu esqueci de rodar os testes. Com o pré-commit, a gente consegue garantir a governança que seja o nosso time ou a nossa empresa, a nossa área de tecnologia, definir todo o nosso fluxo e evitar esses esquecimentos que é natural a gente fazer push algumas coisas e esquecer de rodar os testes ou validar outras coisas. Isso, para mim, tem ajudado muito, porque às vezes eu estou fazendo algumas correções ou estou fazendo algum Git rebase e os testes começam a falhar. Então, o pre-commit ele já consegue garantir ainda mais a integridade do meu código e todas as ferramentas aqui ainda adicionam muito mais integridade e credibilidade ao código que eu estou fazendo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês discutam isso no trabalho de vocês, nas suas empresas, e que vocês facilitem a sua vida. Todo esse objetivo dessa apresentação é trazer ferramentas que automatizem as tarefas que, de certa forma, são chatas, para a gente poder trabalhar focado no que a gente realmente é bom e entregar mais valor no nosso dia a dia de desenvolvimento. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tem uns conceitos um pouquinho avançados para Python,
mas que você pode aprender todos eles e muito mais dentro desse programa que a Estônia está criando agora, que é o Código S, que nós temos aí somente 200 vagas para te ensinar a programar. Você tem até domingo para se inscrever nesse programa, onde essas aulas vão ser 100% online, vai ser uma formação de 4 meses, a gente vai habilitar você para ser um profissional Python Júnior no mercado, e quem sabe você consegue vir trabalhar na Estônia ou até aqui na Pagar.me, pois temos vagas. Então, não deixa de se inscrever, o link também vai estar aqui nos comentários, e nós nos vemos no próximo vídeo.